Olá, tudo bem? Contabilidade Pública Orçamentária. Professor Santos. A entidade do setor público deve manter sistema de informação contábil refletido em plano de contas que compreenda a função atribuída a cada uma das contas, a terminologia de todas as contas e sua adequada codificação, bem como a identificação dos subsistemas a que pertence, a natureza e o grau de desdobramentos, possibilitando os registros de valores e a integração dos subsídios. A utilização do método das partidas dobradas em todos os registros dos atos e dos fatos que afetam ou possam vir a afetar o patrimônio das entidades do setor público, de acordo com sua natureza orçamentária, financeira, patrimonial e de compensação nos respectivos subsistemas contábeis. O registro deve ser efetuado em idioma e moeda corrente nacionais, em livros ou meios eletrônicos que permitam a identificação e o seu arquivamento de forma segura. Quando se tratar de transação em moeda estrangeira, esta, além de registro na moeda de origem, deve ser convertida em moeda nacional, aplicando a taxa de câmbio oficial e vigente na data de transação. Podemos observar que existem pesos e medidas na contabilidade pública, onde todos os valores e gráficos são observados, inclusive observando também até a mudança de tempo aí, das temperaturas. São elementos essenciais do registro contábil: o histórico da transação de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado, quando se tratar de escrituração eletrônica, baseado em tabela auxiliar inclusa em plano de contas. O número de controle para identificar os registros eletrônicos que integram um mesmo lançamento contábil. É necessário se fazer um bom projeto, um bom plano, para que depois, mais tarde, você não fique perdido no meio do caminho, sem saber se está indo no caminho certo, ou se está indo no caminho errado, ou se está dando volta em círculos. Plano de contas. O plano de contas de uma entidade tem como objetivo atender de maneira uniforme e sistematizada ao registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade, de forma a proporcionar maior flexibilidade no gerenciamento e consolidação dos dados e atender às necessidades de informações dos usuários. Podemos observar que, se você acabar mexendo em alguma estrutura do seu plano, imediatamente vai ter que rever e fazer um novo planejamento, para que não tenha prejuízos lá na frente. Contas com informações de natureza patrimonial. São as contas que registram, processam e evidenciam os fatos financeiros e não financeiros relacionados com avaliações qualitativas e quantitativas do patrimônio público. Podemos observar que são observados todos os patrimônios públicos existentes na sociedade ou no meio da população, e acompanhando também as suas contas, se elas estão sendo administradas de maneira correta. Imediatamente representadas pelas contas que integram o ativo, passivo e patrimônio líquido, e variações patrimoniais diminutivas, como também variações patrimoniais aumentativas.
Contas com informações de natureza orçamentária. São as contas que registram e processam, evidenciam os atos e os fatos relacionados ao planejamento. E a execução orçamentária, representadas pelas contas que registram a aprovação e execução do planejamento e orçamento, inclusive restos a pagar. Podemos observar que uma boa carga aí de tributos acabam caindo sempre para a população. E o governo tem que fazer esse planejamento com calma, com tranquilidade, para não acabar deixando o povo massacrado com tantos tributos aí no orçamento. Contas com informações de natureza típica de controle. São as contas que registram, processam e evidenciam os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como outras que tenham função precipua de controle, seja para fins de elaboração de informações gerenciais específicas, acompanhamento de rotinas, elaboração de procedimentos de consistência contábil ou que registram atos que não sejam registros das contas patrimoniais, mas que potencialmente possam vir a afetar o patrimônio. Podemos ver que o Brasil tem um grande potencial para poder de controle, mas se não tiver as contas todas feitas, efetuadas de maneira certa, pode-se dar prejuízo mais tarde com um déficit muito grande. Orçamento público. O orçamento público é fundamental para a contabilidade pública. Imediatamente, as informações gerarão registro nas contas do subsistema orçamentário, que são os primeiros registros realizados dentro do exercício. Se você não fizer uma boa contabilidade, uma boa conta, imediatamente todo esse orçamento público pode se tornar um déficit muito grande. É necessário se acompanhar minuciosamente todo o exercício do começo até o fim. Classificação do orçamento público. No Brasil, o orçamento público é classificado em 3 leis distintas que, segundo o artigo 165 da Constituição Federal de 1988, regulamenta a elaboração dos orçamentos públicos. Podemos ver que essa balança de receitas e despesas, elas têm que estar sempre em equilíbrio. Caso não esteja em equilíbrio, quem acaba tendo dor de cabeça são imediatamente o pessoal que faz as contas públicas orçamentárias, apresentando aí dados que não vão ajudar muito no fechamento das contas. Plano plurianual. O plano plurianual constitui-se no principal instrumento de planejamento das ações do gestor público, pois além de ser o primeiro a ser implementado, deverá abranger todas as metas que serão desenvolvidas em todo o mandato de governante. É necessário se observar, sempre estar ticando as contas, vendo passo a passo como que está indo o orçamento público, para que mais tarde os tributos não se tornem um peso para a população, como também acaba se tornando incontrolável pelo governo. Lei de diretrizes orçamentárias. Essa divisão do orçamento também configura-se em um instrumento de planejamento apenas de metas e diretrizes, sem levar em consideração os valores. O que difere a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Plano Plurianual é o prazo para o qual deverá ser elaborado, que deverá sempre ser igual a um exercício financeiro. Caso essa balança não tenha equilíbrio, nem sempre os negócios vão dar certo.
Caso tenha um equilíbrio perfeito, tudo tem para crescer. Leis orçamentárias anuais. Esse instrumento é responsável pela efetivação e execução de todas as diretrizes planejadas para 4 anos. O PPP ou PPA é para cada ano distintamente da Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois nesse instrumento haverá a fixação dos valores a serem efetivados e concretizados em cada atividade governamental. O governo fazendo uma balança controlada, imediatamente todos têm a ganhar no orçamento participativo. Obrigado. Ficamos por aqui. Mais tarde a gente volta a conversar mais um pouquinho de contabilidade pública orçamentária. Até.